que Jesus é Deus. Aí você pode perguntar, pastor Mário, mas aonde é que está escrito que Jesus é Deus? O próprio João, no seu livro, no seu evangelho, no capítulo 1, dá enfaticamente essa resposta. Vamos ler. Eu quero ler a Bíblia com vocês, para vocês não verem que eu não estou falando aquilo que eu estou querendo falar. Eu estou falando aquilo que está na Bíblia. Está na Bíblia. Olha só. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 1, versículo 1. Vamos ler? Irmão, me perdoe aí porque eu estou espirrando. No princípio era o verbo. Veja só, o verbo se relaciona com a palavra. No princípio era a palavra. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Veja só. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Veja que está enfaticamente dizendo que Jesus é Deus. Não tem como discutir a divindade de Jesus. Vamos ver o que o apóstolo Paulo diz na Epístola aos Romanos, capítulo 2, versículo 20. Vamos ver o que o apóstolo Paulo diz. 2:20. É Bíblia, meus irmãos, é Bíblia, é a palavra de Deus. Eu gosto da palavra de Deus. 2:20. Olha só. Instituidor dos nécios, mestre de crianças, que tens... Aliás, é isso mesmo, é 2:20, né? Instrutor dos nécios, mestre de criança, que tens forma de ciência e da verdade na lei. Então, o apóstolo Paulo está falando de Jesus como a própria verdade, a verdade da lei. Então, isso é muito interessante, porque para analisar, eu gostaria de entender com vocês, nessa noite, o Salmo de número 23. Um dos salmos, talvez, mais conhecido do nosso meio, principalmente o meio cristão. E para entendermos o Salmo 23, nós vamos seguir a orientação do próprio Senhor Jesus. São elas as Escrituras que de mim testificam. Ou seja, tanto os salmos como os profetas e a lei, eles apresentam o testemunho de Cristo. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo de número 44. Diz aqui a Bíblia: E disse-lhe, são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convia que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então, o que nós entendemos? Entendemos que tanto o Antigo Testamento, nos profetas, nos salmos, como no Novo Testamento, Jesus
Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é a própria palavra de Deus. Então o salmista Davi, que para alguns estudiosos também era profeta, e os seus cânticos são profecias a respeito de Jesus, a respeito do Messias, ele nos faz lembrar que todos os que creem em Cristo são ovelhas do seu rebanho. Então, meu amado, minha amada, meu querido, minha querida, você é uma ovelha de Jesus. Você pode estar hoje afastada da presença de Deus, ou afastado da presença de Deus. Mas Jesus é o seu pastor. Porém, diferente do que muitos foram condicionados a pensar, o Salmo de número 23 não representa a expressão de um rebanho de ovelhas. Antes é a expressão de confiança de uma ovelha específica.